Muito bem, nós vamos aproveitar aqui o mesmo projeto, né, para estudarmos agora sobre as camadas, que são essas layers aqui, ó. Tá? Se você já conhece Photoshop, GIMP, você já deve estar acostumado com esse termo, as camadas. Tá? As camadas facilitam aí o trabalho nessas ferramentas, assim como veio para facilitar também o trabalho aqui nessa janelinha de desenho do Live Binds. Tá? Então eu tenho por padrão apenas uma camada, que é a camada padrão, né? Default Layer. E ela aparece aqui ó, perto do nome do formulário. Tá? Eu posso criar novas camadas aqui. E a partir do momento que eu vou criando, o nome das camadas visíveis vão aparecendo aqui. O que é uma camada visível? É aquela que está com o olhinho aqui, ó. Tá? Se eu tirar o olhinho, o nome da camada sai de lá. Tá? E os componentes que estiverem nela não ficam mais visíveis. Tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui nesse grid 1, ou nesse botão 1 aqui, ó, e colocar ele na layer 4, tá? Automaticamente o botão 1 ele pertence a essa layer, a essa camada. Então tirei todo mundo, o botão 1 continua aparecendo porque ele pertence à camada New Layer 4. Tá? Se eu visualizar apenas os objetos que estão na New Layer 3 e remover o da New Layer 4, aí todo mundo fica inacessível. Né? Apenas não existe nenhum objeto nessa camada aí. Tá? Vamos dizer então que eu venha na New Layer 4 e queira chamar de botões, essa camada de camada dos botões. É possível fazer isso. Tá? Então, a ideia aqui é ter todos os botões nessa camada. Selecionei, aparecem apenas os botões. Ok? Vamos dizer que eu estou com a camada padrão, lá está todo mundo aparecendo, né? Daí eu selecionei aqui, ó, esses dois componentes. Selecionei os dois e criei uma nova camada, a New Layer 5, tá? Onde será que esses componentes eles estão? Eles estão agora na New Layer 5. Ok? E eles também estão na camada padrão. Tá? Então, eles ficam na camada padrão e na New Layer 5. Ok? Quem é que está na New Layer 0? Ninguém. Quem é que está na camada dos botões? Apenas o botão. Quem está na camada dos botões na New Layer 5? Esses dois componentes, o grid e o bind source, e o button, o button 1. E você deve ir observando como é que vão ficando as cores, né? Ó, todo mundo está aparecendo, então está todo mundo com suas cores padrões, né? Daí selecionei aqui só a New Layer 3, todo mundo ficou com a cor opaca, porque eles não estão nessa camada. Camada dos botões, ó, apenas esse botão, então ele fica com a cor padrão, ficou azul porque ele ficou selecionado, né? E aqui ó, estão azuis porque estão selecionados, inclusive a setinha aqui de vínculo está selecionada. Cliquei aqui fora, ó. Mas eles permanecem com as cores originais porque a camada onde eles estão incutidos, né, incluídos, ela está visível aqui, tá? Eu posso, por exemplo, chamar essa New Layer 3 aqui, não tem ninguém nela, vou chamar de todo mundo, tá? Daí ó, eu vou selecionar ela aqui, vou selecionar todo mundo. Deixa eu ver se dá para colocar todo mundo ao mesmo tempo. Parece que não. Depois você tenta colocar todo mundo ao mesmo tempo, tá? Veja se você consegue. Na verdade aqui o ideal é você, assim como todos os outros controles, mexer bastante, até entender como é que tudo funciona, tá? Então tá aí, ó. Vamos ver a New Layer 2, não tem ninguém. E todo mundo, tá todo mundo nela, né? Camada dos botões, só o botão 1. New Layer 5, só esses dois, tá? E assim você vai organizando, né, os seus vínculos aqui, vai facilitando o seu trabalho, tá bom? Tem uma propriedade aqui no Object Inspector, onde nós podemos ver em quais camadas um objeto se encontra. Que é aqui, ó. Então você vem aqui, por exemplo, nesse Edit. Daí você vem no Live Binds Designer, Element Layers. Aqui, ó, o Edit 2, ele está na camada todo mundo. Legal?
Vamos ver o botão 1, né? O botão 1 ele deve estar em duas camadas, né? Ele está na camada dos botões e está na camada todo mundo, né? Botão 1. Aqui, ó. Tá? Então o botão 1 ele está na camada todo mundo e está na camada dos botões. Tá? Então através dessa propriedade aqui que está dentro de LiveBinds Designer, né? Element Layers, você consegue ver em quais camadas esse objeto ele se encontra, tá? Legal, nós já vimos então como utilizar essas camadas, né? Mas tem algumas camadas aqui que não estão servindo para nada, né? Como é que eu faço para removê-las? É só clicar aqui, ó. Clicou na lixeirinha, você vai removendo as camadas que não tem sentido nenhum, né? Daí você deixou agora só as camadas que fazem sentido. A camada todo mundo faz sentido? Não, né? Porque eu já tenho uma camada padrão onde aparece todo mundo. Tá? Então, camada dos botões e o layer 5 aparece esses daí, tá? Bom, e é isso, né? Daí você vai mexendo, né? Vai adicionando camadas, vai colocando novos componentes e vai organizando aqui, né, as suas vinculações através de camadas para facilitar o seu trabalho, tá? O exercício agora é você mexer bastante tanto nos itens que nós já vimos, né, tentando realizar vinculações, fazendo testes, e você já vai agora fazendo os seus testes utilizando as camadas para facilitar aí os seus testes, para facilitar o seu trabalho, tá?